Olá amigos, vamos começar mais uma semana econômica e essa semana promete ter dados muito relevantes para a nossa economia. Mas antes disso eu queria convidar vocês a seguirem todos os meus perfis aí em todas as plataformas, ou pelo menos aquela que você mais gosta. Eu estou presente em todas, basta procurar por Écio Costa. E também aquelas empresas, instituições que quiserem contratar uma palestra, estou à disposição. Basta entrar em contato diretamente comigo e a gente vai ver questão de agenda, de valores e também de pautas que sejam importantes. A gente está falando sobre a economia brasileira, os impactos do que acontece lá fora aqui no nosso país e também sobre análises setoriais. Entre em contato. Mas vamos lá. Como eu disse, a semana vai ser bem recheada de dados importantes para a nossa economia. Já começando na segunda-feira, além do tradicional Boletim Focus, que traz os dados sobre as previsões de PIB, inflação, câmbio e da própria Selic para esse ano e para os próximos anos, a gente tem um dado muito importante que também é divulgado pelo Banco Central. Vai ser divulgado a política fiscal do mês de março para o governo, como que se comportou a questão do balanço orçamentário e também se houve déficit ou superávit das contas públicas e como isso impacta diretamente na relação dívida-PIB do nosso país, que é um parâmetro muito importante para indicar se o país está num caminho saudável da sua dívida pública ou se ele está se endividando muito. E nesses últimos 2 anos, 2023 e 2024, a gente está vendo um aumento bastante expressivo dessa relação dívida bruta em relação ao PIB. Para se ter uma ideia, a dívida bruta ela está em 6,64 trilhões de reais. Isso no mês de março é um patamar muito alto e isso também fez com que a relação dívida-PIB se elevasse para 75,6%. Há uma perspectiva de que a gente encerre 2024 com uma relação dívida-PIB de mais de 78%. Por muitos analistas do mercado. E isso preocupa bastante porque a dívida num percentual muito alto em relação ao PIB também significa que os juros para rolar essa dívida ficam cada vez mais altos, porque há uma crise de confiança de que o país vai conseguir pagar por essa dívida ou não. É muito parecido com, por exemplo, o que aconteceu recentemente na Argentina. Quanto mais déficit você tem, maior a dívida, e essa dívida fica mais cara. Então é importante acompanhar esse dado de perto já da segunda-feira. Na terça-feira vem um dado também muito importante para a economia brasileira, mas na sua relação com o resto do mundo. A balança comercial do mês de abril vai ser divulgada na terça-feira e, claro, há nova expectativa de superávit, mas a gente precisa entender como que esse superávit está se dando em relação ao que aconteceu, por exemplo, no mês de março ou o que aconteceu em abril do ano passado. Ao olharmos o superávit do mês de março desse ano, por exemplo, ele apresentou uma queda em relação ao superávit de março de 2023. Ele foi de 10,8 bilhões de dólares em 2023 para 7,5 bilhões de dólares em 2024. E isso pode também estar se repetindo nesse mês de abril. Para o Brasil é muito importante ter um superávit comercial na sua balança comercial, porque esse superávit ele ajuda no balanço de pagamentos do país para que ele não seja negativo e assim a gente possa continuar tendo um bom número de reservas internacionais, trazendo uma maior credibilidade e trazendo também maior segurança para o país em relação a, por exemplo, ataques especulativos. Então, é importante acompanharmos o resultado da balança comercial. E na quarta-feira vem o dia talvez mais importante da semana, mais esperado pelo mercado, que é dia de decisão de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele começa a se reunir na terça-feira e comunica na quarta-feira, geralmente às 18h30, o resultado da taxa de juros para a economia. A taxa Selic, como a gente já conhece. Ela hoje está em 10,75% e a expectativa do mercado é que caia novamente 0,5 ponto percentual, indo para 10,25% ao ano. Mas, nas últimas semanas, o presidente do Banco Central trouxe vários alertas de preocupação que talvez a gente não tenha essa queda de 0,5 ponto percentual, seja
um pouco menor, de 0,25 ponto percentual, e que nas próximas reuniões do Copom, muito provavelmente a queda não vai ser nesse mesmo patamar. Então estamos aí muito próximos de uma taxa de juros que talvez fique abaixo dos 10% no final do ano, mas já há muitas pessoas questionando se isso realmente vai acontecer. E também muito importante ler o comunicado que sai junto com a decisão. Esse comunicado ajuda a nortear as expectativas em relação às próximas reuniões, né? Se teremos esse mesmo ritmo de queda, e o mais provável é que não. Na quarta-feira também tem um dado muito importante, que são as vendas do varejo para o mês de março. Esse dado, ele é decisivo, é importante também para a estimativa do PIB do primeiro trimestre. Depois do dado das vendas do varejo, que em fevereiro tiveram um crescimento de 1%, fica faltando somente os dados do setor de serviços, que representa mais de 70% do PIB, e vai ser divulgado em breve pelo IBGE, para logo em seguida sair o dado do PIB do primeiro trimestre. E aí na sexta-feira, para encerrar a semana, teremos um dado também muito importante para a economia, que é o dado de inflação. O IPCA de abril vai ser divulgado na sexta-feira pelo IBGE, e vale lembrar que em março o IPCA teve um crescimento de 0,16% em relação a fevereiro, veio abaixo do esperado, e no acumulado de 12 meses está em 3,93%, que fica abaixo do teto da meta, muito próximo da meta, que é de 3,5%. E aí a gente vai ter a divulgação do dado de abril para ver se a inflação vai permanecer nesse patamar baixo ou se vai ter alguma aceleração. E inclusive é importante acompanhar de perto, porque há muitas reclamações dos consumidores em geral, das famílias, de que os preços eles se estabilizaram, mas se estabilizaram num patamar muito alto. A inflação ela mostra uma desaceleração, mas ainda assim mostra que talvez o poder de compra das famílias tenha caído, né, nesses últimos anos, com a inflação alta que a gente teve recente. Em termos de política, teremos ainda a questão de reoneração da folha de pagamento, decisões sobre a regulamentação da reforma tributária e do IVA brasileiro, e também um ponto importante que é uma repercussão sobre o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, com as enchentes que trouxeram uma destruição muito grande na economia daquele estado. Então deve haver alguma discussão ao longo dessa semana sobre os impactos e sobre medidas que possam ser tomadas em relação a isso. Em termos de balanços, é uma semana também muito recheada, com várias empresas importantes de todos os setores praticamente divulgando seus dados. Teremos o Itaú, teremos a Pague Menos, Embraer, várias petroleiras, Grupo Cera Educacional, Eng e outras empresas que vão estar divulgando seus dados, então é importante acompanhar esses resultados. E lá fora, o dado que mais chama a atenção vem na quinta-feira. Na quinta-feira vai ser divulgada a taxa de juros lá do Reino Unido, e a gente acompanha isso de perto porque, da mesma forma que os juros aqui no Brasil acompanham muito o que acontece lá nos Estados Unidos, os juros também na zona do euro, no Reino Unido, terminam refletindo muito as decisões de juros da economia americana. Então é importante acompanhar para ver que decisão vai ser tomada pelo Banco Central do Reino Unido, né, em relação à taxa de juros por lá. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.